E aí, galerinha, bom dia, bom dia. Hoje eu tô com o objetivo de estudar, mas estudar além do código que eu já escrevi, usando na última aula do curso da EBAC, que a gente está começando a fazer um projeto que vai integrar o Index, que vai ser o HTML, o CSS e o JavaScript. E aí, qual é desse projeto? Esse projeto é pra gente fazer, até botar aqui o Go Live, pra gente dar uma olhadinha como é que tá ficando, né? Que é pra gente fazer uma calculadorazinha aqui. Eu não terminei todo o projeto ainda, mas como é que tá sendo até agora? Eu vou, escrevo aqui a atividade, escrevo aqui uma nota, ele adiciona aqui, e aí o que a gente executou até agora? O que eu escrevi nesse formulário, ele cair aqui nessa tabela, e aí, a depender do resultado dessa tabela, ele vai ter uma carinha feliz, um confesso, uma carinha triste, abatida, quando tá com nota baixa. Mas aqui tá sendo 7. Na etapa final do projeto, que a gente vai ver na próxima aula aqui na EBAC, vai ser para a gente transformar, para a gente ir fazendo a média final de acordo com as notas e atividades que a gente vai botando aqui, que a gente está vendo que já tem uma média final padrão, porque ele está sendo como se fosse só o rascunho do HTML, né? Para ver como é que ele ia ficar. E aqui ele vai dizer a média final das atividades e dizer se a pessoa foi aprovada ou reprovada. Aprovada se for acima de 7, reprovada se for abaixo de 7. E aí, porque hoje, já como hoje está sendo sábado, eu não sei como é que vai ser minha rotina, e eu vou tentar estudar assim, porque eu acho que vai ser mais de boinha, porque eu vou tirando só alguma dúvida mais específica, mais superficial do rolê. E aí o que acontece? A primeira coisa que eu fiz aqui foi olhar o código HTML. E aqui, por enquanto, tá de boas, né? Tipo, eu lendo, eu entendo o que é que serve. Aí, qual vai ser o próximo desafio? Que eu já tô sentindo aqui na minha cabeça que quando eu vou fazer o projeto sozinho, eu tenho um dessa. É lembrar o que é que usar na hora certa. Porque aqui, já como aqui a gente só tá interpretando, a gente não tem que pensar o que é que vai botar, fica fácil aqui, então. Eu sei que no board eu fiz uma classe container, essa classe container em específico, já que a gente está fazendo os calculadores, só vai ter isso aqui. Tá pegando todos os elementos do body, o header, esse formulário, essa tabela, tudo aqui direitinho. Então não vai ser um rolê de containers, porque quando a gente vai fazer um site, por exemplo, eu posso mostrar como é que foi minha landing page que eu fiz da agência de viagens da minha companheira. Eu fiz uma header no menu de navegação, eu fiz uma header para sections, fiz uma header para, ou fiz um container para cada um desses espaços. E aqui já tá mais de boas. E aí, o que acontece, meus queridos? Eu fui lendo aqui. Aí, pra mim, esse negócio da imagem tá de boas, que eu sei que aqui tá dizendo, eu quero botar uma imagem. Essa imagem vai estar nesse local aqui do arquivo. E eu tô puxando uma imagem, uma imagem que tá dentro dessa parte do projeto 2, que é o nome do arquivo. Você tem que dizer esse caminhozinho aqui. E aí eu tô mudando o título alternativo, que é isso aqui. É caso a imagem não carregue, ou então caso tenha uma pessoa que tenha algum tipo de necessidade especial, o navegador ele vai descrever o que é aquela imagem. Não sei se você já viu no Instagram, mas tipo assim, pra cego ver, eu acho que tinha até no Instagram da Folha. Eu não lembro se era esse termo específico, né? Mas ia fazendo toda a descrição, tipo, é uma imagem com uma mulher e um homem no centralizada, com um fundo numa cidade, então vai ser isso. E aqui eu tô explicando o que é essa logo, né? Logo calculadora de médias, no caso, é isso daqui. E aí, aqui o título, normal. Aqui a gente tá fazendo uma ID pro form, e aí vai ter as diferenciações, né? O ID é quando é um elemento único da HTML, um elemento único aqui do código, da instrução, né? Porque HTML não é código, mas vai dar certo, vai dar certo. E aí a classe vão ser elementos que vão se repetindo de um para o outro. Aqui tá de boas, aqui eu adicionei o primeiro input, que eu vou dizer que é um texto, que vai ser o nome da atividade. A outra dizendo que ele vai ser requerido, porque não tem como mandar sem o nome. E aí o placeholder vai ser esse textozinho que fica padrão embaixo, bem de boas também. Aí a gente vai seguindo aqui o segundo campo de inserção de informações, que é o segundo input. Vai ser do tipo número, então eu não posso botar uma letra que nem deixou de citar. E eu posso botar, tipo assim, nota 10, nota. E ele vai aqui. E aí que já sai a notinha feliz. Mas se eu tentar botar um 13, não vai dar certo. Porque já tem esse negocinho de máximo e mínimo que a gente já fez essa certificação no próprio HTML. Mesma coisa, é requerido, mesma coisa dizendo que tem um placeholder, que é para dizer o que é que o usuário tem que botar aqui. Aí o outro elemento do formulário vai ser esse tipo, vai ser adicionar o botão, dizer que é um tipo de submit, que é um tipo para enviar, e aqui estão as descrições que ele botou. Bonitinho, seguindo. O que eu tive mais dificuldade um pouco, né, a gente foi começar a fazer esse projeto, foi essa parte aqui do table. Por quê? Porque aqui o table a gente tinha visto em um módulo anterior
E aí eu não lembrava, eu não lembrava como é que funciona a tabela e tudo. Mas aqui a gente pode ver que vai seguindo bastante como se fosse um body, como se fosse a tag body do HTML, só que aí para a tabela. Aqui vai ser como se fosse essa parte aqui de cima do HTML, vai ser o head, que a gente não vai ver nem nada, vai ser onde tem as configurações, ID, classe, o que for, e tem os metas. E essa parte aqui do head, body e o foot vai ser, pelo que eu entendi, a parte do body do HTML. Ou então isso aqui a gente pode ler como se fosse, eu ainda estou na dúvida na analogia como entender, né, certinho. Mas a gente pode dizer que o table vai ser o body do HTML, e aqui vai ser uma seção que vai ter um cabeçalho, um corpo e o footer. Eu não estou certinho na cabeça do que explicar, mas é seguindo aqui. E aí, o que acontece, né? Como é que a gente vai ver aqui? Esse head vai ser o cabeçalho, que vai ser bem aqui, que ele, por definição, por costume, por regra, ele geralmente vai ser exposto em negrito. Aí aqui vai ser o table row, que vai ser como se fosse a linha da tabela, que é essa parte aqui. E esse T-head, esse TH, vai ser as colunas do cabeçalho. Nota atividade, nota e resultado. A gente pode ver aqui bem direitinho. Aí fecha o cabeçalho geral da tabela. E aí a gente vai começar a construir o T-body. Aqui eu tinha botado como exemplo, mas a gente pode ver a estrutura bem aqui, ó, no HTML. Ele vai ter um TR, que vai ser um table row, vai ser uma coluna. E aí, eu não sei o que é que significa esse TD. Eu tô falando esse table mais veloz da minha cabeça. Não lembro o que é que significa esse TD, mas é como se fosse... Aqui a linha e aqui é como se fosse a coluna comum, a coluna de informação. Que vai ser o que vai aparecer aqui, ó. Que a gente tá vendo. No caso, esses dois aqui que são do body. E aí vai ter a abertura e o fechamento da linha. E aqui as colunas que vão ter dentro dela. Voltando aqui. E no final vai ter o T-foot, que vai ser o footer da tabela. Que vai ter essa parte média. A média final, que vai ser o nome do descritivo, o valor que vai ter dessa média final e o resultado. E aí a gente vai seguindo aqui de boinha. E aí no final, lembrando, né, que toda vez que a gente construir um JavaScript, já como ele tem a tendência a bloquear o código, se tiver alguma coisa errada, bota sempre no final, depois do último elemento do body. Aqui no caso, essa dica aqui da tabela, na verdade é o fim da parte do container, e aí eu botei aqui o JS no final. Ah, Matheus, mas como é que faz para a gente poder linkar esses elementos externos? No caso aqui do JS, a gente vai poder botar esse script, src main.js, que a gente vai puxar essa main.js que está aqui. E no caso do CSS, já como a gente quer que a informação seja pega e a gente já quer estilizar a partir do momento... Na verdade, antes que a informação seja mostrada para o usuário, a gente já quer utilizar, então a gente já vai botar aqui no header do código HTML, no head, no caso. E vai ser essa parte aqui do código. E aí, seguindo, eu espero que esse vídeo esteja dando certo, não quero gravar de novo não, mas do jeito que vai ser, vai ser. Eu vou só passar isso aqui pro CapCut, essa gravação de tela no computador, vou juntar aqui os dois arquivos assim, ó, vral. E aí, quando eu for deletando um, vai deletando outro. Acho que vai demorar mais um pouquinho pra editar. Seguindo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, como é que é esse rolê? Aqui a gente já viu o código HTML todo, como eu falei pra vocês, eu fiquei com mais dúvidas só nesse parte da tabela, porque eu não lembrava direito. Mas aí, vamos seguindo pro main CSS. O que é o CSS, né? O CSS é uma edição em estilo de cascata, que um vai por cima do outro, vai puxando o outro. Eu não lembro explicar o CSS direito, mas é o que a gente vai mexer a forma como o conteúdo vai ser mostrado pro usuário, pra pessoa que tá visitando nossa página. E aí, eu não vou ser tão discernir, porque senão vai ser um vídeo de meia hora, eu acho, vai ser um vídeo grande. Mas eu vou tentar aqui falar algumas partes, né? Essa parte do asterisco, quando a gente bota, a gente quer dizer que vai ser para todo o código que tem aqui do HTML. Esse asterisco geralmente é usado para fazer o reset do CSS. Mas o que é o reset do CSS? É quando a gente está construindo um código, e aí, por padrão, quando a gente está trabalhando com navegadores, eles vão ter algumas instruções, alguns processos padrões para estilizar de acordo com a margem. Por exemplo, se a gente botar aqui o H1 e a gente for puxando o navegador, ele vai ter... Cadê o H1 aqui? Ele vai ter uma estilização específica. O que é que eu estou falando aqui? Eu quero que o meu código CSS, em todo o espaço dele, ignore as estilizações recomendadas, o padrão do navegador em relação à margem, em relação ao padding. E aí eu quero que nesse código específico o box sizing seja border box. Que diabo é box sizing e border box? É tipo assim, quando a gente está construindo um elemento HTML, eu não lembro o nome do que é por padrão, mas o border box ele vai incluir o padding dentro das contas do tamanho do elemento. Porque vamos supor que eu deixei um elemento com 200 pixels de tamanho. E aí, se eu não estiver usando border box e botar um padding, 20, esse elemento ele não vai ter mais 200. Ele vai ter 220, porque ele vai aumentando todos os lados.
Então, o que é que faz o box sizing? Border box. Ele vai falar, ó, tu pode botar pad, pode botar o que for, mas não vai passar do tamanho pré-definido do elemento que a gente já definiu antes. Aí vai ser esse pique aí. Aí aqui eu pedi para botar a fonte padrão a Roboto. Roboto não é a fonte que vem no sistema. Aí tem uma aula da Ebax ensinando como é que puxa, claro, o Google Fontes. E aí quando você puxa, você tem que botar esse link aqui para conectar o Google e puxar a fonte. E quando você quer botar no Core HTML, você tem que botar, né? Ou no CSS, você tem que botar. Qual vai ser a família da fonte que você vai usar. Você vai usar um Roboto. Se não tiver Roboto, vou usar qualquer outra fonte que seja sem serifa. Background color é cor de fundo, aqui está relacionado ao body. O padding quer dizer que eu quero dar um espaço dentro do elemento na parte de cima. A margem alto, o que é esse rolê aqui? É quando eu estou usando aqui o código, a depender se ele está muito pertinho ou muito longe, essa margem alta vai definir um espaço específico para as pontas. No caso, que está zero alto, né? Não, está alto tudo, né? Para aqui para as pontas. E aí a gente vai seguir. Aí, deixa eu ver. O header. O display flex foi a primeira. O display flex foi a primeira dúvida que apareceu aqui. Porque o que acontece? Eu fiquei na dúvida entre o que é que faz o align itens e o justify com. E aí eu fui perguntar ao ChatGPT. Porque como funciona, né? O ChatGPT, ele pode funcionar tipo, eu quero escrever um código que tenha um resultado assim. E ele já dá o código para você. Ou então, você pode usar ele como um tutor. Nesse caso específico aqui, eu pago a assinatura do ChatGPT, porque eu também uso para estudar alguns idiomas, apesar do inglês, o alemão, apesar de fazerem dias que eu não estudo, acho que umas 2, 3 semanas. Mas aqui, quando você faz o Plus, você tem a possibilidade de criar um GPT específico. E aí, eu tenho aqui, ó. Esse assistente foi projetado para ajudar com programação, fornecendo suporte em diversas linguagens, esclarecendo dúvidas, otimizando código, sugerindo boas práticas. Então, eu criei um prompt personalizado para que, quando eu for usar o GPT, para não ter que fazer o prompt antes, tipo assim, eu estou estudando programação, quero que você me ajude nisso. Não. Eu já fiz com todas as filuras aqui, esse programador GPT, e aí, quando eu vou falar com ele, eu só boto o que eu quero aqui, e ele vai me responder como se fosse um programador, do jeito que eu botei aqui o prompt. E aí, vocês já viram aqui que eu botei alguns tools, né? Que tem professor de história, porque quando eu estou dando aula, eu quero fazer algum conteúdo, quero fazer algum planejamento. Eu comecei a ajeitar ele, para acompanhar a BNCC e me dar coisas mais específicas, assim, o modelo da prefeitura. Aqui o parceiro de negócios, porque nessa minha trajetória de estudar programação, eu estou tentando fazer projetos reais. E aí, o primeiro projeto real foi o da agência de viagens, e aí eu fui começando aqui com o rolê da agência, que eu fui construindo. Aqui todas as GPTs, essas configurações estão em estudo ainda, porque não estão atingindo um resultado que me ajuda, mas não é exatamente o que eu procuro, assim, de forma definitiva. E aí tem esse parceiro de negócio, que é quando eu quero mexer em alguma ideia de trabalho que não seja minha necessariamente, aí eu falo com ele. Porque, por exemplo, tem um amigo meu, que é o Manuel, que ele tem uma escola de marcenaria. E aí, inclusive, eu vou projeto nesses dias, eu tô tentando ajudar ele a ajeitar o site dele da marcenaria. E já é uma proposta diferente, porque o site dele usa o Wix, então não vou usar o código para poder fazer as alterações, mas tá me fazendo estudar muito, tipo, de como organizar os elementos do site, de trabalhar com formulário, de fazer algumas automações, que o Wix ele provém já todo o código, você vai fazendo e você só vai, como se fosse o chat GPT, dizendo como você quer, arrastando o item, botando no canto. Só que, apesar dele não me ajudar a construir esse código e aprender como funciona, tá me ajudando a pensar como se constrói o site. Então, eu acho que é válida essa experiência. E aí, quando eu tô fazendo algo sobre isso, eu tô botando aqui. E aí vai ter outra ideia que eu vou fazer com um amigo meu que é advogado, que a gente quer fazer um site, uma solução para ele também. E aí, quando eu tiver essas dúvidas, eu vou fazer específica aqui nesse parceiro de negócio. Aí, voltando aqui ao programador. A minha primeira dúvida, cadê ele? Tá aqui. A minha primeira dúvida foi nesse rolê do display flex. E aí, como eu falei para vocês no começo, né? Eu posso simplesmente pedir para ele me dar o resultado, mas eu posso também pedir, conversar com ele e me explicar. E aqui a gente vê, né? Tipo, eu botei o código, não tive que fazer nenhuma firula, só botei o código. E aí, eu botei aqui minhas duas dúvidas, né? Uma era uma informação que eu achava que eu estava correto, mas eu pedi para ele me confirmar. E a segunda era a dúvida que eu realmente tinha, que eu não tinha certeza na minha cabeça. E aí, como é que funciona esse negócio, né? A dúvida. Ele já foi respondendo assim, a primeira, ele já confirmou. Quando você usa Display Flex, os elementos filhos do container flexível serão organizados em uma lei horizontal, que é a versão padrão, o Flex Direction, que é o rule. E aí, vão ficar um do lado do outro. Aqui. Se eu botar um Flex Direction com
Ele vai ficar um em cima do outro. E aí vão ter algumas outras diferenças do Flex Direction. Pelo que eu lembro na minha cabeça, tu pode botar a sequência de que eles são apresentados da esquerda para a direita no código, sendo o primeiro elemento adicionado no HTML ser o primeiro que aparece. Ou então você pode botar o reverse, que é o último elemento que aparece, vai aparecer primeiro, depois vai aparecer os outros. E a mesma coisa na coluna. Você pode escrever de cima para baixo ou de baixo para cima, na ordem que eles são apresentados. E aí, sobre essa questão de alinhar itens e justificar o conteúdo. Quando eu boto alinhar itens no centro e quando o display flex eu estou usando row, vai ser assim. Row é aqui, é nessa linha. Os itens eles vão ser dispostos assim. Então, quando eu boto alinhar itens, ele vai pegar a linha perpendicular, que está aqui, que vai ser a vertical. E aí, dessa linha vertical, quando eu boto o center, a gente vai ter aqui o topo, vai ter aqui o fundo, vai ter aqui o center. Então, eu quero que, aqui, né? Eu quero que, nesse rolê da linha, eu quero que os itens fiquem no meio dessa linha vertical. Agora, se fosse o contrário, e aí, aí não vou avançar agora, né? E aí a gente vai seguindo. Quando eu vou falar do justificar o conteúdo, quer dizer que eu quero mexer na posição do conteúdo de acordo com a linha principal, que é a linha horizontal. Então, eu quero que o conteúdo fique mais à esquerda, eu quero que o conteúdo fique mais à direita, eu quero que o conteúdo fique no centro, eu quero que o conteúdo tenha um espaço entre si igual, eu quero que todos os elementos do conteúdo tenham o mesmo espaço no código, e aí vão ter essas diferenciações, né? Que aí foi o que ele me explicou e ficou mais claro na minha cabeça. Aí, eu ainda, quando eu fiz aqui a pergunta, ainda estava na dúvida. Então, quer dizer que a justificação de conteúdo, então vai ser a mesma coisa que alinhar os itens, só que nesse exemplo vai ser para horizontal? Aí ele falou, exatamente, vai ser assim. E aí ele me explicou como é que funciona a justificação de itens. Aí ele falou que quando tá sendo row, pipipipopopó, vai ter aqui, eu tô passando devagarzinho, vocês podem ler também, ou pausar aqui o vídeo. E aí vai tendo todas essas explicações. E aí, já como eu fiz essa pergunta do Justify Content, ele foi me explicar aqui mais profundamente o Justify Content, quase que não sei, o Justify Content. E aí, foi tendo aqui. A maioria disso eu entendi, teve um outro que eu não entendi, mas não vou gastar na minha cabeça agora, que daqui a pouco eu vou sair. E aí, como é que é esse rolê, né? Aí deu um exemplo. Se eu quero que os elementos fiquem alinhados tanto horizontalmente quanto verticalmente, eu boto esse código aqui. E aí, eu fui aqui a dúvida no JS, que eu vou mostrar já para vocês. Aí, voltando aqui ao código. De resto, é bem tranquilo, é definir a altura, é definir a margem na direita. E qual a diferença da margem para o padding? Padding dentro do espaço do elemento que eu já defini. Margem em relação aos elementos externos. Altura, tamanho da fonte, o peso da fonte, se vai ser negrito, se vai ser super negrito, se vai ser... Você pode usar essas palavras e pode dar números também, né? 100, 200, 300, 400, assim por diante. O tamanho do container, porque aqui, ó, quando a gente foi escrever o código HTML, quando a gente foi escrever a instrução HTML, a gente já teve aqui dividindo esses espaços que a gente tem da calculadora, todos dentro do container. E quando a gente vai ver aqui no módulo do desenvolvedor, vai ter aqui. Quando a gente vai ver aqui, ó, vai ter esse container, que vai ter o título, vai ter esse formulário, vai ter a tabela, mas tudo tá dentro daquele container que a gente foi definido. E aí, nesse rolê, já vou ter aqui, né, o tamanho do container, o tamanho do formulário em relação a esse container. Aqui a gente já vê, ó, display flex e o justify content, space between, que a gente quer que na linha horizontal que ele esteja ocupando, esteja dividido nesse espaço aqui. Cadê que você pensa? Aqui, ó. Aqui é o tamanho do... Eu tô apontando aqui, mas aí eu não sei se vocês também, né? Aqui é o tamanho do formulário. E eu pedi que os elementos ficassem divididos pelo space between aqui. E aqui a gente foi seguindo de forma geral, para que eu não tenha nenhuma dúvida. Tipo, eu lendo o que está aqui no código, eu acho que eu entendo tudo que está aqui. Como eu falei para vocês, o problema vai ser lembrar de botar esse negócio no canto certo. E aí a gente vai seguindo. E aí, tá de boas. O que eu fiquei aqui mais na dúvida, quando eu fui olhar aqui o JS, foi... Qual foi o rolê que eu fiquei mais na dúvida? Lembrei. Foi em relação ao que esse evento é, né? Porque eu fiquei na dúvida se ele tinha algum parâmetro já definido, se eu escrevesse ele ou não, mas aí teve a explicação. Por exemplo, e aí a gente vai ver aqui, quando aqui, a gente vai ver aqui, vai ser essa dúvida. Ó, aí eu botei dois exemplos. Um aqui que quando eu botei no código, o Copilot do GitHub, ele me deu esse exemplo real, para poder ter de referência, e outro pelo exemplo que eu tive na aula. Aí, aqui no caso, é um parâmetro que não é definido. É igual quando a gente vai fazer a função e a gente vai botar os valores depois dentro da função para ter o resultado. Tipo, criar uma função que soma número A e número B. Eu boto A e B. E aí vai ter lá, result A mais B igual. Vai dar lá o resultado. Aí, quando eu quiser fazer uma conta específica, eu vou chamar a função, sei lá, a função soma
Vou botar entre esses parênteses os valores, 1 e 3, e vai dar o resultado, mais 3 igual a 4. Então, a mesma coisa aqui desse é. Esse é, no caso, ele só está dizendo que vai ter um parâmetro que não foi definido ainda. E aí ele vai botar, ó, se esse parâmetro for apertar a tecla Ctrl, vai acontecer isso daqui. No caso do zoom. E aí depois eu botei esse adicionar evento, adicionar lista de eventos e adicionar o submit. E eu botei esse function add. Então vai ser o quê? Vai ser um rolê e meu nome. Aqui o evento não está definido, mas aí, já como ele não está definido, e eu defini o que é o submit, então ele vai levar em consideração o submit para acontecer alguma coisa. E aí foi o que ele me explicou e eu entendi. E aí o que a gente pode ver? Ó, a gente vai conversando com o GPT e ele vai explicando tudo bem direitinho, vai mostrando códigos de exemplo, inclusive esse exemplo que ele pegou aqui do GitHub. Ele deu uma correção, deu uma sugestão de como poderia melhorar esse código, né? Porque já que o GitHub deu só o em específico aqui, ou só postei a parte do event aqui, e aí não tem uma variável definida, ia dar, o GitHub falou que ia dar um erro no código, mas eu acho que provavelmente no código do rapaz da moça já tinha definido antes. E aí a gente vai seguir esse processo, ele vai explicando tudo bem direitinho. Então, é um rolê e tal. E aqui, eu tinha entendido, mas eu pedi para ele me explicar de novo essa parte aqui do last linha, porque eu senti que o professor na EBAC, ele botou meio de, tipo assim, é assim que faz. E foi a primeira vez que eu fiz, eu fiquei confuso de como acontece. Mas ele tá praticamente adicionando elementos HTML por meio do JavaScript aqui, de forma padrão, de forma recorrente, para não ter que escrever várias tabelas e ficar um negócio confuso. E ele foi explicando tudo aqui. E aí, foi, né? Aqui tá sendo o meu estudo até agora, que eu estudei todo o código que teve na aula de ontem. E, pois, fiz a revisão hoje, né? E aí, o que acontece? Por que eu tô mostrando na forma como eu tô estudando com o ChatGPT? Porque quando eu fui ver alguns vídeos na internet, tem muita coisa de no-code, tem muita coisa que você só faz um prompt. Eu acho que, deixa eu ver aqui o nome, até escrevi aqui, que eu fiquei, tipo, estupefato, fiquei impressionado com como a inteligência artificial em algumas coisas é agilizada. Programação... Aqui. Era esse bot. Menino do céu, eu boto só um prompt e ele faz um negócio todo. E aí eu fiquei, caramba, eu fiquei sofrendo horrores uns 3 dias pra poder fazer uma landing page do site da agência. Nem ficou bonita como eu queria que ficasse. E aí eu boto só. Aqui tá conectado. Eu boto só tipo assim, viu? Fazer uma landing page para uma mercearia do meu. Aqui já tá locado no meu GitHub e tudo. A gente vai seguir. Aí, ele só bota usando esses negócios aqui que eu nem estudei ainda. Na verdade, eu já estudei alguma vez na vida, mas eu não sei exatamente, né? O que é esse framework em específico. Ele vai fazer todos os códigos, tudo organizadinho aqui. E a gente espera só um minutinho, voltar até aqui, porque não é um negócio demorado, é tipo menos de 5 minutos. O rolê. Ele vai escrevendo aqui, tudo voado, e já faz o site. Aí eu fiquei, poxa, eu passei 3 dias pra fazer o negócio. E eu faço só um promptzinho vai desse e ele já desenrola o site. E aqui, ó, ele dá toda a explicação, o que é que ele fez, o que é que ele deixou de fazer. Eu boto aqui no preview. Lá, vamos lá, carregando, carregando. Eu tirei, parar aqui um pouquinho. Pronto. Aí ele faz tipo uma landing page. E a landing page aqui, ó. Bonitona, nossos produtos, o babado todo, com depoimento, com entra em contato. E a gente vê que é um design bonito e tal. Eu fico, meu Deus do céu, que negócio incrível, né? Só que aí qual é o problema? Eu acho que, tipo, pra você que tá pensando em fazer um site, quer economizar um dinheiro, e vai ser um site estático, você pode estudar um pouquinho e já servir como seu site. E já seguir. Você paga só o domínio e faz as coisas de boas. Bosta o projeto pra frente. Mas aí, qual é o problema? Pra mim, eu não cheguei a olhar de forma esmiuçada esse código igual como eu estou olhando o código que eu estou construindo agora. E aí, eu nem sei se é bom olhar, porque tá sendo feito pela inteligência artificial, então eu vou olhar, depois até uma dica que eu vi no Reddit, foi olhar o starter pack do GitHub, que tem, tipo, códigos, padrões que geralmente a galera usa e a gente ia estudando e lendo. Acho que eu vou ler por lá depois. E, tipo assim, aqui já tem tudo organizado, tudo direitinho, e tá bonito e tá legal, você fica, meu Deus do céu. Só que aí, qual é o meu receio? É quando eu fizer algo mais elaborado depois no futuro, eu não entender como corrigir. Porque, pelo que eu tava vendo na internet, quais são os problemas da inteligência artificial quando você vai construir um código? É que, quando você vai fazendo coisas mais complexas, vai começando a ficar um código gigantesco, feio, confuso e só dando problema. E aí, se eu não entendo o que está acontecendo no código, eu não posso resolver. Então, por isso que eu estou me saindo um pouco dessa construção. Mas aí, se você quiser ir dentro e tiver a coragem que eu não tive, tá aqui o rolê, né? E é incrível, inclusive. Eu nunca vou parar de
ficar impressionado de com menos de 5 minutos o cara faz um negócio bonito. O seu SA faz um negócio bonito. Eu demorei 3 dias, o meu não ficou tão bonito. Inclusive tá aqui. Cadê? Maria. Esse foi o que eu fiz. Ficou bonitinho? Ficou bonitinho, mas não tá bonitinho como tá o da IA, né? Olha aí, mais de fundo, essas coisas todas que estão aqui. E aí vai sendo esse rolê, né? Mas aí eu acho que é uma ferramenta massa. Tipo, quando eu estiver sabendo programação e quando eu quiser fazer o MVP dos produtos que eu tô querendo lançar, inclusive é por isso que eu tô aqui, mas aqui na rede social também, né? Porque influenciado, eu vou até botar também, pelo André Dev aqui, que cara incrível, peito.com, André Dev. Inclusive tá aparecendo até aí já. Porque, vou ver se eu boto até aqui depois, no final. Esse primeiro vídeo dele aqui, ó. Ele fez um microsize muito simplesinho, muito tranquilozinho. Pra quem é programador, quer entrar pra ver as coisas. É olhar, tipo assim, que besteira que ele fez, que negócio fácil. Ele fez, tipo, em um final de semana, meio final de semana. E aí ele ganhou 50 conto com isso. E, tipo, era um negocinho de você botar 3 fotos, escrever um negocinho e dizer o tempo que você tá namorando com a pessoa. Pronto. E ele fez e ganhou uma grana dele e eu admiro ele por ter feito isso. Aí ele foi explicando o processo. Quando a gente vai estudar mais sobre ele, ele já tem uma carreira, ele já sabe programar há alguns anos. E aí, esse não é o primeiro projeto que ele faz. Ele já tinha feito antes outro, e o outro, inclusive, falhou. E aí, esse aqui, ele conseguiu fazer um nicho de um produto simples, ele conseguiu viralizar no TikTok conteúdo, e aí conseguiu ter essa grana toda entrando. Tipo assim, o que eu tô pensando, eu quero fazer isso, eu quero botar meus projetos pra frente. Aí, por isso que eu tô mais aqui inserido, né, nesse rolê. É um negócio que é incrível, né? Mas é isso, meus queridos. Eu queria mostrar hoje pra vocês como é que a gente pode estudar com o ChatGPT, e estudar com o ChatGPT não para você simplesmente pegar a solução pronta, mas você conversar com ele e tentar tirar suas dúvidas. Eu tenho alguns receios de que ele não me trazer a explicação certa do que eu estou procurando. Eu, no caso aqui, nesse estudo de hoje, eu não procurei outra fonte, não sei se vai estar realmente certo ou não, mas para mim faz sentido, e já como eu acho que esse conteúdo mais simplesinho, ele vai me explicar de boas. Aí, quando for um conteúdo mais complexo, eu acho que vale a pena a gente olhar a documentação, olhar outras coisas nesse sentido também. Mas aí, lá no Rio Morado, lá da Avenida Editora, tem uns caras voaram passando dinheiro. Mas aí tá sendo isso, né? De forma geral. Esse vai ser o vídeo de hoje, inclusive vai ser um vídeo que vai ter um vídeo grandão aqui no YouTube e um vídeo menorzinho de short dizendo que tá tendo um vídeo hoje, como é que foi o rolê. Me alonguei mais do que eu imaginei que eu ia demorar, mas foi... Tô achando massa aqui, né? Até. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar. Se tem alguma indicação de canal massa pra assistir também, bota aí nos comentários pra eu ver. Tá achando que eu tô fazendo alguma coisa errada, se já ajuda mais tempo. Me dá essa dica aí também, porque hoje eu atuo como professor na prefeitura, mas eu não quero ficar nisso no longo prazo. Não me vejo bem ou feliz fazendo isso no longo prazo. E aí, tô tentando fazer essa transição de carreira. Me ajuda aí também. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu acho que hoje foi um conteúdo mais enriquecedor de forma geral, foi mais longo. Ele não vai ser tudo porque eu tô apressado e eu tô no MVP pra tudo. Só lança, não vai ser perfeito, mas feito é melhor que perfeito, em alguns casos aqui. E aí, é isso. Até interromper a gravação.